Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Fran. Hoje, aos 10 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático de direito no Brasil. Algumas notícias muito importantes. O TSE aprova resolução que acelera a remoção de fake news. Galera, essa informação é muito importante. O que vinha acontecendo é que a produção de fake news estava demorando muito para ser contida. Isso já era esperado, inclusive, né? Essa ação deveria ter sido tomada lá para julho ou agosto, antes do início de período de campanha, e não foi o que ocorreu, né? Então, o TSE, aquele momento, julgou que aplicando multa e informando ali que seria, né, que não poderia ser direcionado fake news, as pessoas iriam cumprir o que não vem ocorrendo. O TSE então tem todo esse controle, lembrando que os bots, né, esses robôs principalmente utilizado pelo bolsonarismo, já vinha sendo investigado, inclusive eles tinham lá invadido também sistemas do TSE mesmo, do Supremo Tribunal Federal, então eles já vinham sendo investigados. Então o Supremo tem esse controle. O que aconteceu é que durante o período eleitoral eles não pararam, não cessaram, e principalmente agora na reta final o nível caiu mais abaixo. Então o Supremo tomou essa decisão, e para vocês entenderem como funciona. Antes havia uma fake news produzida, então vamos supor, era do bolsonarismo, sei lá, Marcola, associando que o Lula falou alguma coisa aí relacionada a Marcola. Essa fake news o PT tinha que denunciar, ou alguma pessoa denunciava, e mandava lá, preenchia lá num site que eles mesmos disponibilizaram um link, e aí demorava dois, normalmente demorava 3 dias para que fosse tirado do ar, ou seja, já havia espalhado, né, já disseminado essa notícia, então já ficaria sem controle, porque como o bolsonarismo trabalha com os bots, né, esses robôs, eles espalham para muitas pessoas. Então, como que você vai cessar a fake news de milhões de pessoas, sendo que você demorando 3 dias, você pegou ali da fonte principal que espalhou e de mais algumas outras fontes, 1000 fontes, por exemplo, só que a notícia já havia se espalhado para milhões de pessoas, então estava sendo estava sendo algo tardio, né? Uma solução tardiamente controlada. Então, com essa notícia, é muito importante para essa reta final. Provavelmente o Bolsonaro e toda a sua equipe deve estar muito doida nesse momento, porque eles atuam com base em fake news, e todos nós sabemos. É fake news, CPX, associando Lula, o boné lá ao cupincha, em termo carioca, é fake news associando a cartola, inclusive utilizando deepfake, né, técnicas profissionais de fake news, é fake news de casas, que o Lula teria um apartamento em Pinheiros, coisas totalmente, né, enfim, é fake news relacionadas a crianças, né, lembrando, como eu já adiantei outras vezes, eles utilizam muito o termo criança, família, pátria, são religião principalmente, porque são termos que gera comoção, né, que gera sentimentos, e, e isso é trágico mesmo. Então gera ali não é à toa que eles têm crescido na intenção de votos. Então essa notícia caiu como uma luva para o PT, na verdade, porque o que vai acontecer, para vocês entenderem? Houve uma denúncia de fake news, né? Até hoje de manhã estava nesse modelo antigo. Então, a partir de agora, como que vai funcionar? Tem uma denúncia de fake news, ou está ocorrendo uma fake news ali, não vai
precisa ser necessário alguém denunciar o Supremo. O próprio Supremo vai ter o poder ali de polícia no caso das fake news. Então, como que eles vão atuar? Em 2 horas, 2, 3 horas, eles já vão conseguir conter, né? Eles já vão identificar a fake news. Lembrando que o próprio tribunal, eles têm os robôs deles também para identificar as fake news. Porque como que funciona a rede nesse aspecto? É possível, através dessa inteligência artificial, identificar quando você espalha uma notícia simultânea e com diversos perfis, né, também simultâneos. Então, por que é fácil identificar a fake news? Porque esses bots, esses robôs, eles não espalham 5 perfis, por exemplo. São milhares de perfis simultâneos. Então, isso faz com que as pessoas pensem que é o mundo inteiro ali que tá espalhando. Então, todo mundo acaba recebendo, seja em perfis de direita, de esquerda, as pessoas acabam recebendo. Então, tudo isso, com essa inteligência artificial dos bots, o Supremo Tribunal Federal consegue acompanhar e no ato ali de uma dissimulação de fake news, eles conseguem captar ali em 2, 3 horas e aí sanar já no ato, acabar com aquela fake news, né? Conter. E o mais, o que deve estar deixando o Bolsonaro e toda a sua equipe em mais pânico é que a multa agora não é 20 mil apenas, é 100 mil e pela quantidade de bots ali utilizado, pela quantidade de perfil. Ou seja, se foi constatado que usou 20 mil perfis, é 100 mil vezes 20 mil perfis. Então, essa reunião o Supremo fez inclusive com as plataformas, né, as plataformas digitais aí. Enfim, é uma notícia que veio, era para ter vindo lá em agosto, em julho. Acredito eu que o Supremo não imaginou que eles continuariam a repetir o que ocorreu lá em 2018. Então, de certa forma, antes tarde do que nunca, né? Foi tarde? Foi uma decisão tardia, mas antes tarde do que nunca. Lembrando que o PT não se preocupa com esse tipo de notícia, né? É constatado, porque, por exemplo, a cada 8 notícias falsas, apenas 2 se referem à do PT. E, inclusive, nem espalhada por integrantes do PT. São apenas pessoas que se identificam com a causa e acaba espalhando, que é o caso de youtubers, né? Então o PT não se preocupa, essa notícia aflige e atinge mesmo diretamente o bolsonarismo, que sabemos que a estratégia de campanha deles é essa, a espalhar notícias falsas mesmo, espalhar notícias que, que gere aí, que gere comoção nacional, comoção nas pessoas, do tipo violência, né, do tipo religião, do tipo criança, né? Então eles estão com nervos à flor da pele e certamente essa foi a decisão mais importante, ainda que tardiamente, mas daqui para frente a campanha vai gerar um novo rumo, quer dizer, se eles estavam agindo só com mentiras, só com, né, espalhando o pânico moral, como já denunciamos algumas vezes, isso vai tomar uma nova direção, porque quem tem mais opções de utilizar o pânico moral sem agir de modo fake, né, de modo falso, é o PT, né? Na pandemia, por exemplo, imitação de pessoas ali com problemas respiratórios, negando a vacina. Isso não é fake news, isso é real. Então o bolsonarismo teve uma derrota muito grande. Acredito que os rumos da eleição podem mudar sim a partir de agora. E essa curva que estava acontecendo aí deles roubarem votos do PT, pode ser, do Lula, pode ser que agora, a partir de hoje, as coisas passem a mudar. Então, vamos aguardar as próximas pesquisas, vamos aguardar as próximas notícias, vamos aguardar qual que é o movimento ali na campanha de um partido, de outro partido, e vamos continuar aí fazendo com que as fake news sejam desmascaradas. Vamos continuar denunciando, espalhando aí o que é fake news.
porque não é possível que a mentira vença a essa altura do campeonato. Nós já tivemos uma eleição onde a fake news foi muito decisiva em questões de resultado da eleição, e não era possível mesmo que essa tivesse, né, acontecendo aí da forma que estava. Então o, o PT já havia ingressado com diversas solicitações, diversas ações para essas mudanças, né? Não apenas o PT, mas pessoas da própria sociedade civil, inclusive denunciando. Nós temos um professor muito bom no Brasil, que é o professor José. Esse professor José, ele tem também um canal no YouTube que se chama Portal do José, inclusive se vocês tiverem interesse em conhecer, vale a pena. Ele é muito bom e muito coeso ali no que ele fala. Então, ele já havia ingressado com algumas ações. E lembrando que o José, ele tem uma experiência de professor, experiência de advogado, inclusive em veículos de comunicação, né? Então ele tem muita propriedade para falar do que ele fala. E vamos continuar aqui também na nossa causa. E como eu já disse algumas vezes e vou repetir, não é uma questão de ser a favor da esquerda, a favor do Lula, a favor do PT. O que nós temos que entender nesse exato momento, a gravidade da situação, é que essa eleição é uma luta entre a democracia e a barbárie. O Bolsonaro vencendo a eleição, como eu já havia dito em outros vídeos, ele terá condição ali, pelo o que foi eleito de senadores, por exemplo, ele poderá ter, né, não é que ele terá, mas poderá sim ter condição de aplicar aí no Brasil uma ditadura, um golpe. Né? Então não podemos negligenciar em termos de acreditar que Bolsonaro é bonzinho, ou que desde Maquiavel todos nós sabemos que todos os políticos querem o poder. E o único, mas nós temos que desconfiar dos políticos que interferem na legislação, né, que interferem no Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes independentes. Então, o Bolsonaro ele tem interferido constantemente em investigações, né, quanto aos seus filhos, né, quando está chegando próximo, ele muda ali um delegado. Relacionado ao Supremo, ele não é de acordo com uma decisão. Então, nós sabemos que pela parte do Lula não existe isso, muito pelo contrário. Se ele discorda de uma decisão judicial, ele vai questionar, ele vai brigar, vai, mas é nos trâmites legais, como ele fez na ocasião em que foi preso. Então nós temos que ter em mente que um governante que não acredita em decisões judiciais, ele é um ditador, né? Ele tem ali princípios autoritários, e é coisa que nós enxergamos no governo Bolsonaro, e não de agora, né? Basta você perceber governante que apoia a ditadura, governante que se manifesta a favor de tortura, por exemplo. É, enfim, é, é lamentável, né? Vocês enxergando o que tem acontecido, o que tem ocorrido aí nas igrejas, né? Estão blasfemando aí, sei lá, contra padres, enfim, a utilização da religião a modo político que tem acontecido no Brasil, isso é terrível, né? É mercador de fé. O Malafaia, por exemplo, eu ainda vou gravar alguns vídeos para desmascarar o Malafaia. Ele tem disseminado fake news também, né? E não é fake news, notícias falsas que ele recebeu e repassou, por exemplo. É notícias criadas, né? Criadas em escritórios, criadas em departamentos próprios para isso, para disseminar, para gerar comoção. Isso é gravíssimo. Então o brasileiro precisa entender o que está acontecendo nesse exato momento no país. E para nós salvarmos, né, chegarmos aí a um consenso melhor, não tem outra escolha, tem que ser o Lula mesmo. Se fosse um outro candidato, sei lá, Ciro Gomes, né, se fosse Tebet, por exemplo, nós iríamos apoiar da mesma forma. A questão não é que é o Lula ou que é o PT, é que é a democracia contra a barbárie.
Se você não gosta do Lula, então você pode votar pelo Alckmin, né, que é mais ali ligado à direita. Então não há, não tem justificativa plausível para elegermos alguém que age na contramão aí dos interesses do povo brasileiro, né, que age na contramão, interferindo em legislações. Haja visto o que tem ocorrido na legislação eleitoral, por exemplo, o uso de concessão pública, no caso, estou falando da Jovem Pan, para disseminar notícias falsas. É, enfim, você estava despertando ali o que eu havia programado. Enfim, mas é isso. O programa ao vivo é assim mesmo. Peço desculpas pelo barulho aí de, sei lá, de moto que passou. Aqui nós não editamos nada, aqui é tudo no calor do momento mesmo. Então, eu vou ficar por aqui para não estender mais o tempo, depois a gente volta amanhã para falarmos, trazermos mais notícias boas, mais notícias durante o que está ocorrendo durante o dia. Vou ver se amanhã eu gravo mais cedo, né? Porque na correria do dia a dia a gente faz o que pode no momento que tem, que está aí disponível, que está livre, mas nós vamos continuar atuando, não vamos retroceder em nenhum momento, porque nós sabemos o que está em jogo e para o bem do povo brasileiro, de todas as pessoas, nós iremos lutar até o fim, tá? Então não adianta querer convencer, querer dizer que não devemos fazer esse trabalho. Quem está antenado no que está acontecendo no Brasil vai fazer o trabalho independentemente do olhar externo, independentemente de ser prejudicado ali numa empresa, ser prejudicado ali numa profissão. Nós estamos aqui por um bem muito maior, que é o bem de todos os povos, de todas as pessoas desse país, do Brasil, né? A miséria tem aumentado drasticamente, é terrível você andar pelas ruas do centro de São Paulo, Marechal Deodoro, por exemplo, enfim, o número de pessoas que estão nas ruas aumentou drasticamente nesses últimos anos, né? Nas periferias também você observa ali um aumento de pessoas procurando latinha para sobreviver. Isso a população anda muito distraída e não enxerga, mas isso é um aumento. A miséria está batendo a porta do povo brasileiro. E se nós não tomarmos uma decisão de lutarmos pela democracia nesse momento, para continuarmos num governo minimamente democrático e que dê a liberdade para que a gente busque mudarmos de cenário, aí a coisa, né, a miséria vai se instalar de vez, a barbárie, a intolerância, como já está ocorrendo aí a níveis altíssimos. E uma frase que eu não lembro a autoria, mas que sempre me marcou muito em momentos de estudos, é que todo grande incêndio ele começa com uma fagulha, né? Então, vou repetir, todo grande incêndio começa com uma fagulha. E essa fagulha no Brasil já iniciou-se há muito tempo. Tá mais do que na hora, né, de estancarmos aí tudo isso que está acontecendo, de lutarmos contra, para que não chegamos a patamares trágicos, né? Que nem a Síria, que é um lugar onde ninguém se ouve, onde só tem guerra, não há justificativa. Enfim, mas já ficou muito longo o vídeo, vamos parar por aqui para não. Né, um vídeo de 20 minutos já é muita coisa. Depois a gente volta aí outro dia. Enfim, temos muitas coisas a conversar. Até amanhã, onde traremos mais notícias, mais informações, né, e mais conhecimentos importantes para nós. Até mais.